Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de discipulado que tem como objetivo ensinar para vocês as bases do Evangelho e hoje nós vamos falar sobre as criaturas espirituais, certo? Na nossa última aula nós falamos sobre corpo, alma e espírito e hoje nós vamos falar sobre as criaturas espirituais, certo? Então, bora lá? Vamos lá. O que é que nós cremos, professamos e ensinamos, né? Primeiro, que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo, certo? Então, os anjos, primeiro, não são seres terrenos, são seres sobrenaturais, ou seja, seres celestiais que habitam os céus, certo? E eles foram criados desde a fundação do mundo, certo? Então os anjos, eles foram criados por Deus, só que a criação dele foi antes que o mundo fosse mundo, certo? Que eles são seres espirituais, para não deixar dúvida, nós vamos usar Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz assim, ó: não são, porventuras, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, certo? Então, eles são seres ministradores, ou seja, são espíritos ministradores que foram criados por Deus, que agem em favor daqueles que vão herdar a salvação, certo? O termo anjo, embora muita gente fale essa palavra anjo, na verdade, anjo significa mensageiro, certo? Então, o anjo, ele é um mensageiro. Embora nós gostamos muito de defender a visão do anjo guerreiro, né, que aparece o anjo guerreiro das batalhas. Não. A maioria das vezes que ele aparece, né, mais com o objetivo de trazer uma mensagem, de levar uma mensagem de Deus para o povo, certo? Nas línguas originais, hebraico e grego, era usada para designar seres celestiais, seres terrestres, como os humanos, e também para designar os anjos maus, certo? Os anjos são organizados em milícias espirituais que povoam os céus, certo? Então, a formação dele é em milícias, eles estão organizados em milícia e eles povoam o céu. Para você que tem dúvida, diz assim, ó: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, certo? Lucas capítulo 2, versículo 13, certo? Outro ponto, eles não são meras figuras de retórica, certo? Não são também emanações cósmicas, mas são reais e habitam nos céus, certo? Então, não são figuras retóricas, não são emanações cósmicas, são seres reais, certo? Jesus disse assim, ó: os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Ou seja, os anjos estão continuamente diante da face do Pai, certo? De todas as Escrituras, os anjos e os homens possuem uma natureza racional e espiritual que os torna superiores às demais criaturas irracionais, certo? Então, eles são dotados de natureza racional e de natureza espiritual, ou seja, eles são dotados de razão, não são seres irracionais, certo?
Entrando agora nos seus nomes, né? Os nomes que os anjos muitas vezes recebem, certo? Então vamos lá. No Antigo Testamento, os anjos são chamados de santos, certo? Então, muitas vezes a palavra santos, quando aparece no Antigo Testamento, faz referência aos anjos, certo? E diz assim, ó: resplandeceu desde o Monte Parã e veio com 10 milhares de santos, ou seja, 10 milhares de anjos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Certo? Próximo, ele pode ser chamado de vigia ou vigilante. Vamos lá? E eis que um vigia, um santo, descia do céu. Certo? Então, mais uma vez aparecendo a palavra santo e a palavra vigia. Certo? Também exército ou exércitos no plural. Diz assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Salmos 148, versículo 2, certo? E também pode aparecer anjos, tronos, dominações, principados e até mesmo a palavras potestades, certo? Que diz assim, ó: todas as coisas que há nos céus e na terra, aquela que o homem pode ver e aquela que o homem não pode ver, sejam os tronos, sejam as dominações, sejam os principados, sejam as potestades. Colossenses capítulo 1, versículo 16, certo? Entendemos que esses seres espirituais podem ser bons, como também podem ser maus, né? Que são os anjos caídos, né? Os anjos que foram expulsos do céu devido à desobediência, ou seja, deram ouvido à voz de Lúcifer. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é muitas vezes identificado como sendo o próprio Deus, certo? Quando fala a palavra anjo, o anjo do Senhor, ao longo do Antigo Testamento, não é um anjo comum, ali é o próprio Senhor, muitas vezes ali se manifestando, certo? Pois Deus manifesta-se também na forma angelical. Por isso, quando for o anjo do Senhor, na maioria dos casos, é o próprio Deus, certo? Às vezes, porém, é distinto dele, pois Deus fala com o anjo do Senhor em alguns casos, certo? E o anjo do Senhor fala com Deus. Esse anjo do Senhor também aparece no Antigo Testamento como uma manifestação pré-encarnada de Jesus, certo? Então, o anjo do Senhor é o próprio Deus, e quando o anjo do Senhor fala com o próprio Deus, ali é uma referência a Jesus, ou seja, uma pré-encarnação de Jesus, certo? Sua natureza, certo? Os anjos são criaturas espirituais, primeira coisa, com poderes extraordinários, ou seja, estão além da ordem humana, das leis humanas, das leis naturais, certo? Bendizei ao Senhor, aos anjos seus, magníficos em poder. Salmos 103, versículo 20, certo? Então, eles possuem poderes extraordinários. Estão acima de todos os seres humanos, certo? E diz assim, ó: enquanto os anjos, sendo maiores em força e em poder, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 11. E tem status superior aos homens, certo? Além de mais conhecimento. Poderes extraordinários, estão acima dos homens, têm status superior aos homens e têm mais conhecimento, certo? Todavia, não são ilimitados.
pois são criaturas e não conheciam os planos eternos de Deus, ou seja, eles não são oniscientes, eles não possuem a onisciência de Deus. Outro ponto, eles recusam a adoração. Por isso que os seres humanos não podem adorar anjo, até porque antes adoram a Deus e a Cristo. Os próprios anjos adoram a Deus e a Cristo. Os anjos são seres espirituais e invisíveis ao olho humano, mas podem manifestar-se de forma visível de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, os anjos, eles agem de forma invisível, nós não podemos vê-lo, mas o Senhor tem autoridade para que eles se tornem visíveis, certo? Ou seja, nós possamos ver. Eles não possuem um corpo físico como nós, não possuem um corpo material, porém são apresentados como seres espirituais e morais, certo? Então ele não possui corpo físico nem material, mas ele se apresenta como seres pessoais e morais, ou seja, com características, né, que os humanos podem compreender. Suas aparições em forma humana são aparências assumidas ocasionalmente em forma de angelofania, ou seja, quando esses anjos eles se tornam visíveis aos seres humanos. Existem grandes multidões de anjos no céu, mas Gabriel e Miguel são identificados por nome na Bíblia. Os anjos não estão sujeitos à morte e jamais deixarão de existir, mas também não se reproduzem, certo? Então, os anjos não morrem, os anjos, segundo o texto aqui, eles vão sempre existir e eles não se reproduzem, né? Ou seja, eles não se multiplicam. O que Deus criou, está criado. Quais são os ofícios dos anjos, né? Ora, se ele é um mensageiro, os anjos são obedientes a Deus. Anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmos, capítulo 103, versículo 20, certo? Os anjos são de Deus, magníficos em poder, cumprem as ordens de Deus e se submetem à palavra, certo? Eles louvam e glorificam a Deus tanto no céu como na terra, assim como aconteceu por ocasião do nascimento de Jesus, que é muito conhecido. Eles intermediaram a entrega da lei no Monte Sinai, estão presentes nos cultos e observam a nossa vida, certo? Esses seres angelicais executam as obras de Deus, tanto no julgamento dos inimigos do povo de Deus, como também dos crentes quando estes desobedecem a Deus, certo? Então eles são utilizados por Deus como mensageiro, mas eles podem também levar o julgamento de Deus, certo? Eles revelam e comunicam a mensagem de Deus aos seres humanos. Há inúmeros fatos dessa natureza nas Escrituras, como o anúncio a Zacarias sobre o nascimento de João Batista e Maria, e sobre o nascimento do Senhor Jesus, como nós já vimos. Esses mensageiros celestiais assistiram os apóstolos Pedro e Paulo e o próprio Senhor Jesus Cristo. E foram eles que anunciaram às mulheres a ressurreição de Jesus e estiveram presentes, inclusive, na sua ascensão. Os anjos estão associados à vida de Cristo, pois eles acompanharão o Senhor Jesus na sua volta
e também são eles que o Senhor irá enviar para separar o trigo do joio e para juntar os escolhidos no fim do tempo. Para você que tem dúvida que os anjos irão fazer isso, está aqui o texto. Ó. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventres, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus, capítulo 24, versículo 31, certo? Não somente isso, eles trabalham a favor dos que temem a Deus, certo? Vamos lá? Um anjo livrou os apóstolos da prisão. Disse a Felipe para ir aos desertos. Levou uma mensagem de Deus para Cornélio. São alguns exemplos. A Bíblia mostra diversas vezes os anjos socorrendo os servos e as servas de Deus em suas lutas e dificuldades. São eles que transportam os salvos até o seu destino final na sua morte, certo? Então, alguns pontos aí extremamente importantes. Quarto ponto, o anjo da guarda, certo? Nós vamos começar agora a falar sobre o anjo da guarda. Vamos lá. A ideia de que todas as pessoas possuem um anjo da guarda designado para acompanhá-lo durante toda a sua vida não tem sustentação bíblica, embora nós temos esse hábito de dizer, certo? Tal pensamento vem da tradição judaica antiga e não é somente isso. Segundo essa tradição, o suposto anjo da guarda assume a semelhança da pessoa que a acompanha. Note que a menina Rod conheceu a voz de Pedro. Os discípulos, no entanto, interpretaram como sendo seu anjo, né? Ou seja, quando eles estavam orando, né, para que Pedro fosse liberto, Pedro foi liberto, Pedro foi até a casa onde ele se encontrava orando, bateu na porta, Rod atendeu, disse que era Pedro, mas aqueles que estavam orando não acreditaram, pensavam que era o anjo, ou seja, aquele que acompanhava Pedro, certo? Ou seja, é uma tradição judaica. Outra passagem bíblica que parece fundamentar a ideia de anjo da guarda é: vede, não desprezeis alguns dos pequeninos, certo? Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus, certo? Então ele diz, ó, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, desses pequeninos, eles estão no céu diante da face do Pai, certo? Aqui, porém, temos a informação de que os anjos estão na presença de Deus, adorando e louvando ao Pai, e não que cuidem individualmente das pessoas deste mundo, certo? Embora muitos acreditem que isso aconteça, certo? A organização angelical. Como acontece isso? Os anjos acham-se organizados de forma hierárquica através de graduações que revelam níveis de autoridade. Vamos conhecer. Essas graduações são percebidas pelo tipo de atividade que os anjos exercem no universo e na presença de Deus. Vamos começar pelos primeiros. Os arcanjos são os maiorais dos anjos, como o prefixo arque sugere. Isso indica um ser angelical que exerce um papel de maioral, de príncipe, como um primeiro-ministro em governos terrenos, certo? Desculpem. Miguel é um deles, o guardião do povo de Israel. A declaração bíblica diz assim, ó,
E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, arcanjos, né? Em Daniel capítulo 10, versículo 13, mostra que existe uma ordem de arcanjos. Depois do arcanjo, os querubins, né? Os querubins fazem parte de uma ordem angelical e no livro do profeta Ezequiel, eles aparecem como criaturas simbólicas na aparência, com características humanas e até mesmo de animais, certo? O termo querubim vem do plural querube, na Bíblia hebraica, vem de um verbo que quer dizer bendizer, louvar e adorar, certo? A função dos querubins, querube, bendizer, louvar e adorar. Eles aparecem pela primeira vez na Bíblia como guardiões do jardim do Éden. Eles, porém, representam a presença, a grandeza e a majestade de Deus. A Bíblia ensina que Deus habita no meio dos querubins, ou seja, entre aqueles que bendizem, louvam e adoram. Depois dos querubins, nós temos os serafins, são a outra ordem elevada de anjos, parecidas com os querubins. O termo serafim significa flamejante, ardentes, brilhantes e refulgentes. Eles estão diretamente ligados ao serviço de adoração e também louvor a Deus, certo? Vamos para o que muitos de vocês têm curiosidade, né? Que são os anjos caídos, de onde é que eles vieram, né? Então vamos lá. São os que se rebelaram contra Deus. Eles foram criados por Deus, eram originalmente bons e, assim como o Senhor, dotado de livre-arbítrio. Porém, sob a direção de Satanás, eles pecaram e rebelaram-se contra Deus, tornando-o a partir desse momento maus. São identificados por outros nomes: espíritos imundos, espíritos malignos e demônios. Eles são espíritos maus, desprovidos de corpos, capazes de possuir corpos humanos e até mesmo de animais. Satanás, o maioral deles, inclusive entrou em Judas Iscariotes. Maria Madalena estava possessa por 7 demônios. São as chamadas possessões demoníacas. Os efeitos dessas possessões são evidenciados por loucura, com manifestação de uma força incomum para a autodestruição. Quem está sob a influência de um demônio não é senhor de si mesmo. O espírito imundo leva a pessoa aonde quer e fala pelos seus lábios ou o emudece. Há outras evidências dessas possessões, como mudez, surdez, cegueira, além de convulsões ao longo da Bíblia, certo? Quando a Bíblia fala sobre espírito de enfermidade, não está fazendo referência a um tipo de demônio, e sim a uma ação demoníaca que pode provocar uma enfermidade e aprisionar as pessoas. Certo? Então vamos lá. As enfermidades nem sempre são possessões malignas. Às vezes trata-se de um problema de ordem clínica. Jesus disse: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã. Há aqui distinção entre doença e possessão demoníaca. Apesar de seus poderes sobrenaturais, os demônios não podem fazer diante do poder de Jesus de Nazaré e nem dos crentes fiéis em Jesus. Bora lá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus
não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Além disso, nós recebemos autoridades para expulsá-los em nome de Jesus, ou seja, você pode repreender. E agora o maioral dos demônios, né? O maioral dos demônios, finalizando a nossa lição, certo? O maioral, evidentemente, quem é? Trata-se do inimigo de Deus e dos seres humanos, que a Bíblia chama das seguintes palavras, certo? Chama de Satanás, opositor, diabo, inimigo, Beelzebul, príncipe dos demônios, tentador, grande dragão, antiga serpente, pai da mentira, entre outros, certo? E de onde veio Satanás, certo? Bora lá. Ele foi criado perfeito, segundo a Bíblia, e era o selo da simetria e a perfeição da sabedoria e da formosura. Para você que tem dúvida, todas essas características celestiais, certo? Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, certo? Mas o que aconteceu com esse ser simétrico, perfeito em sabedoria e formosura? Mas o seu orgulho levou-o a considerar ser igual a Deus, ou seja, ele desejou ser igual a Deus. Como? Disse assim, ó, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 14. E assim ele foi expulso do céu. Se você tem dúvida, está aqui, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Isaías capítulo 14, versículo 12. A Vulgata Latina emprega Lúcifer, termo latino que significa portador de luz, para filho d'alva. Ele foi expulso do céu com uma legião de anjos que se rebelou junto com ele, certo? O modo operandi dos demônios e do seu maioral é a mentira, o erro e o engano. A mentira é uma das características da natureza satânica. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E ele diz, ó, ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e ele é pai da mentira. Certo? Com o engano, ele começou as suas atividades contra o ser humano. E é com essa arma que ele e seus agentes seduzem as pessoas, né? Como podemos observar. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, ou seja, a única figura que aparece que possui anjos, né, como sendo de propriedade sua, né? Se o poder de Deus sobre Satanás e seu demônio é total e absoluto, né? Até porque tanto o diabo como os anjos caídos foram criados pelo próprio Deus, certo? Jesus venceu o diabo logo no início do seu ministério terreno. E o reino de Deus foi manifestado também pela expulsão de demônios, certo? E para finalizar, diz assim: ó, os demônios sabem quem é Jesus e reconhece que ele é o Filho de Deus. Entretanto, milhões de homens e mulheres ainda não descobriram essa verdade.
Esses espíritos imundos conhecem a grandeza do poder de Jesus a ponto de nem mesmo o maioral deles poder confrontá-lo. Ou seja, enquanto a humanidade confronta Jesus, o Satanás e os seus anjos não fazem isso, né? Jesus disse que Satanás não Jesus disse que Satanás já está julgado. Nós podemos observá-lo. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Jesus falando quando ele estava aqui, certo? Aguardando o dia do tormento eterno no lago de fogo, tão temido pelos demônios, certo? Então, o diabo, ele está no mundo, né? Mas ele já foi julgado, né? Ou seja, ele já se encontra julgado, certo? Espero sobre essa aula, se tenham gostado dessa aula, onde traz os principais fundamentos sobre a criação dos seres espirituais. Você que tem dúvida, hoje você conseguiu dar uma aprofundada, certo? Lembre de assistir os outros conteúdos para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais. Esse canal não é monetizado, né? Eu não tenho quantidade de visualização ainda para monetizar, então aqui tudo é só pela graça e pelo amor da palavra, certo? Que Deus abençoe você, você que está assistindo esse vídeo, ore pela minha vida para que eu continue fazendo esse trabalho de divulgação, né, dos pilares, dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Me perdoe qualquer barulho de carro, zoada de cachorro, zoada de menino, né, mas porque eu gravo aqui num ambiente um pouco diferenciado, né? Ou seja, de um lado é uma escola, do outro lado é o supermercado, na frente é uma praça, ou seja, é muito barulho, mas amém. O que importa é compartilhar a palavra com vocês, certo? Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.